Saudações, investidores. Bitcoin agora vai estar a $36.500. Bitcoin que continua preso nessa região acima dos 36K. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar o que aconteceu no Bitcoin, te dando as principais oportunidades e o que eu estou esperando no momento. Afinal, esse fechamento no diário provocou o topo do ano? Quero estimar essas probabilidades. Além disso, vamos falar do grande destaque do dia, o ETH. E a análise das altas vai ficar para amanhã, beleza? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre esse fechamento no diário do Bitcoin. A gente vai discutir se a gente pode ter formado um topo aqui ou não, tá? Mas eu quero atualizar os indicadores de sentimento com você e também falar um pouco sobre o ETH que realmente voou, tá? Então, primeiramente, em relação ao Bitcoin, será que a gente formou um topo? Cara, mesmo a gente tendo fechado um candle um pouco feio aqui, né? A gente chegou aí acima dos 38 e foi fechar nos 36.900. Eu acredito que a gente acabou fechando um dia até positivo. Lembra que ontem a gente estava falando que se fechasse acima dos 36 era bom? Caras, a gente fechou. A gente não fechava um candle acima dos 36 mil dólares há praticamente um ano. Então, sem sombra de dúvida, foi um movimento interessante e foi um movimento, na verdade, bem mais de um ano, né? Foi um movimento interessante e é um movimento que, apesar dessa sombra acima, ainda não corrobora para a gente ter uma correção, beleza? Até porque, repara que se a gente olhar no passado aqui, a gente deixou outras sombras, até piores do que essa, e o preço conseguiu subir. Ou seja, essa sombrinha que muita gente vai gritar topo, para mim, ainda não é, e eu não acho que é a maior probabilidade de a gente ter formado o topo do ano, beleza? E muito disso tem a ver com análise de sentimento, como vocês muito bem devem saber, tá bom? O nosso long short ratio, apesar de ter subido nas últimas horas, o que não é muito bom, ele nesse momento está acima de 1, ou seja, mais pessoas estão em long do que em short agora. Esse aumento não está sendo com open interest, tá bom? Então eu acho natural que ele tenha uma leve alta, já que o preço caiu bastante. O que eu ficaria preocupado é se nessa leve alta a gente tivesse um grande aumento de open interest. Mas claramente não é o que aconteceu. E claramente, como eu disse no vídeo de mais cedo, muitas pessoas venderam e muitas pessoas foram liquidadas nesse movimento. Então, para mim, me parece um movimento corretivo, tá? Um movimento que a grande dúvida é saber se a gente vai já começar a subir a partir daqui ou se a gente vai precisar corrigir no semanal. Porque não se esqueça, caras, comprar Bitcoin agora, ao meu ver, é um risco e a gente precisa entender que o preço, caras, corrigir até regiões de Fibonacci, dessa pernada na região dos 33 mil dólares, 32 mil dólares, seria natural. Na verdade, seria saudável. Eu até torço para isso, para a gente comprar mais Bitcoin nessas regiões. As altcoins, então, nem se fala. Se o Bitcoin for nessas regiões, a gente vai ter grandes oportunidades. A gente subir daqui já, caras, deixaria mais próximo da gente formar o topo do ano, vocês me entendem? Porque se a gente começar a ter mais volume, mais compra, um pouco mais acima, sem corrigir, cara, é isso que formam os topos do ano. Então, na minha visão, a gente sim formou um topinho importante, mas ainda não o topo do ano, muito porque a gente tem muito suporte abaixo, a gente continua em tendência de alta e a gente continua com o mercado bearish. Apesar desse indicador ter piorado um pouco, a gente continua com divergência bullish e não tem open interest nesse aumento de pessoas em long. Tranquilo? Tendo isso em vista, a gente também pode olhar para o ETH, cara. O ETH que foi o grande destaque do dia. O ETH subiu mais de 10%, cara, no dia de hoje. Foi realmente sensacional. E eu destaco para vocês que o ETH, ele fez esse movimento, sim, por causa de uma notícia, mas para mim isso não importa tanto, tá? O que importa é esse price action maravilhoso aqui. Então, quando eu analiso o que está acontecendo no ETH, eu vejo que a gente está numa tendência de alta, a gente saiu de um padrão de continuação da baixa, rompendo forte, ficou meio desconfigurou aqui o padrão, mas isso aqui basicamente era uma bullish falling wedge que rompeu para cima. O preço retestando ali a região dos 1.950 dólares, seria um trade arriscado, um trade que eu já fico mais de olho, seria abaixo dos 1.900, beleza? Era uma resistência, lembra? Agora, se retornar ali, é um suporte, tá? Então, o ETH realmente fez um movimento muito legal. O ETH claramente demonstrou força depois dessa notícia do ETF. E, obviamente, né, cara, é uma notícia bullish, né, cara? É uma notícia muito boa.
Dá para ver isso no preço. Detalhe, a gente parou justamente na máxima do ano, que é essa região ali próxima dos 2.130 dólares, ok? E se a gente passa de 2.140, cara, não tem resistência acima no ETH. A gente pode dar um pump muito forte. Isso não quer dizer que você tem que comprar assim que passar dos 2.140, porque a gente pode ter armadilhas. Mas a partir de agora, depois desse movimento, pode ter certeza que eu estarei acompanhando não só o Bitcoin aqui no canal, mas o ETH em todos os vídeos. É porque eu ainda não vendi nada dos meus ETHs, não fiz rebalançamento, não fiz nada, porque eu acho que essa notícia tem potencial para levar ele além. Isso não quer dizer que a gente não possa corrigir no meio do caminho. Então eu estou de olho nos 1.900 dólares para olhar para uma possível compra nessa correção. Até porque, quando a gente olha para o sentimento do ETH aqui, a gente vê um pouco o contrário do Bitcoin. Repara que a gente subiu nesse rompimento ali dos 1.900 até acima dos 2.000, com long short ratio caindo, né? E o Open Interest subiu, beleza? Subiu, caiu e tal, mas está subindo desde lá. Então, para mim, isso é um bom sinal, é um sinal que confirma o rompimento para cima no ETH. Ou seja, agora, eu não vejo sentido em vender os meus ETHs e vou ficar de olho nessa retração abaixo dos 1.900 dólares, pensando num trade de médio prazo, olhando para cima, compra no ETH para ele romper essas máximas aí dos 2.140. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá bom? A gente volta, dependendo dessa volatilidade aí, mas de qualquer maneira, num vídeo amanhã, antes de meio-dia. Tranquilo? Não se esqueça, cara, se você ainda não é membro aqui, acho que vale a pena você ver o vídeo de tarde que eu postei. Eu mostrei um pouco da dinâmica essa semana, para vocês entenderem o que a gente está fazendo no Membros, né? Que é fazer compras e vendas fundamentadas através de uma estratégia para a gente colocar dinheiro no bolso, ao mesmo tempo que a gente também aproveita a oportunidade de fazer boas compras quando elas aparecem, tá? Eu acho que essa é a maneira mais tranquila de você trabalhar nesse mercado tão volátil e você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo à noite, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí amanhã.